Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de exposição online por meio da página do Facebook do Centro Espírita Divino Mestre, aqui na internet. O pessoal aos poucos vai chegando. Boa noite, Gléria, Cássia, Osório, Liliana, Helena, Soraya, Marilda, várias pessoas chegando aí para acompanhar a nossa live da noite de hoje. É um prazer recebê-los a todos. Temos alguns recados iniciais, como de costume. Para quem sentir a necessidade de atendimento fraterno, saibam que, mesmo nesses tempos de pandemia, o atendimento fraterno continua sendo prestado, agora de modo virtual, pelos atendentes fraternos do Centro Espírita Divino Mestre. Como fazer? Basta apenas que você envie o seu nome e o seu telefone para este e-mail que está aparecendo na tela, contato@cedivinomestre.org, que um de nossos atendentes fraternos gentilmente lhe retornará o contato. Você não precisa colocar a justificativa, o motivo, basta apenas colocar o seu nome e o seu telefone para que um de nossos atendentes fraternos possa lhe retornar o contato. Além disso, o projeto, a campanha Acolha uma Família, do projeto Bem Me Quer, agradece a todos aqueles que nos ajudaram com a campanha dos alimentos. Saibam vocês que já foram distribuídas 1.300 cestas e 60 enxovais. Continuamos auxiliando as gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade com alimentos não perecíveis. Então, se você puder, por favor, colabore levando a sua doação na Obra Social Célio Lemos, que fica ali ao lado do Estádio Martins Pereira, Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no horário das 9 ao meio-dia. Estes eram os nossos recados desta noite. À medida que o pessoal vai chegando, nossa palestra já vai começar. Boa noite a todos que estão chegando agora. Eu convido todos vocês para que nesse momento, no momento em que nós estamos reunidos aqui neste ambiente virtual, seguro, enquanto a pandemia continua ceifando vidas, eu gostaria de pedir a todos vocês que a gente possa fechar os nossos olhos neste momento, sentindo a vibração positiva que a espiritualidade constrói ao redor desta palestra online, que os nossos pensamentos possam estar concentrados, lembrando do nosso querido Centro Espírita Divino Mestre, e unidos neste pensamento, que nós possamos elevá-lo até Deus, nosso Pai, agradecendo a misericórdia divina pela oportunidade da vida que temos, oportunidade abençoada de buscarmos fazer melhor do que já fizemos em encarnações anteriores. Que nós possamos apreender e absorver todos os ensinamentos que serão trazidos pelo palestrante desta noite, e que essas lições e reflexões possam ser levadas para o nosso trato diário com as questões da vida, pois é neste momento que seremos postos à prova. Que a espiritualidade possa orientar e intuir o nosso amigo, para que ele possa trazer a sua mensagem e nos fazer refletir e caminhar com otimismo para uma vida e uma prática melhores. Que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, convido para fazer parte aí da nossa telinha o expositor da noite de hoje. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, Lincoln. Muito obrigado. Tudo bom?
Tudo ótimo, graças a Deus. Agradecemos muito a tua participação aí na palestra de hoje. Espero que a palestra encha de ânimo, coragem e alegria todo mundo que estiver assistindo. Bom, Já dei espero, um spoiler, já dei um spoiler do tema aqui, todo mundo já sabe do tema. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. A palavra é tua, meu amigo. Uma boa ok, palestra. ok, muito obrigado, Lincoln. Bom, o tema desta noite, como já foi anunciado, é sobre o otimismo. É um tema que escolhemos devido à situação que estamos passando a nível da humanidade e uma onda de pessimismo que está crescendo no mundo. Y vamos a presentar o que a doutrina espírita nos ensina sobre este tema y también o que a psicología nos muestra, los diversos estudios que han sido realizados en diversos lugares del mundo sobre este tema, do otimismo. Entonces, y vamos a ver por qué es tan importante ter esa visão otimista y especialmente en este momento. Y cómo podemos aplicar eso y cuáles son las vantagens que tiene sermos optimistas. Vamos a comenzar con una pequeña historia sobre el pesimismo y el optimismo. Siempre hablamos de optimismo, vamos a hablar un poco del pesimismo para poder ver cómo podemos mudar si tenemos ese estilo pesimista en un estilo optimista. Y para eso vamos a comenzar con un trabalho do espírito de Joana de Ângelis. Essa obra é escrita a través de Edivaldo Pereira Franco, que chama Otimismo. E ela, na introdução do livro, faz uma retrospectiva da história das filosofias otimistas e pessimistas ao longo da história da humanidade, especialmente em Ocidente. E começa desde a época de Sócrates e Platão. Eles eran filósofos otimistas, mostraban una visión de un mundo armónica, una visión de un mundo muy bien organizado que podía atender las necesidades de los seres humanos. Eso fue 400 años antes de Cristo. Mas 100 años después, en el año 350 antes de Cristo, surgieron otras filosofías de carácter pesimista, los epicúreos, los estoicos. Eles falavam que a pessoa tinha que aceitar a vida como ela era, sem discussão. E eles, com esse pensamento, ficavam insensíveis ante as dores, ante as situações de si mesmo e do próximo. Mais tarde, na Idade Média, século XI, XII, da era cristã, a igreja promulgava ou pregava de que a terra era um vale de lágrimas, onde dominava o sofrimento e a infelicidade. E essa crença perdurou por muitos anos e ainda em muitas pessoas tem essa ideia de que aqui o planeta Terra é um vale de lágrimas, onde só existe sofrimento e dor. E aí, no século seguinte, século XIV, XV, um pouco do século XVI, houve a renascença, o renascimento, onde houve uma explosão das artes, da literatura, da música, com uma visão muito mais otimista da existência, começaram a se desenvolver as ciências. E mais para frente aparece Fenelon. Ele era um teólogo, era um poeta, escritor, e ele falava que na Terra, no mundo, não existia o bem absoluto, porém, o bem sempre era superior ao mal. E é interessante porque depois esse espírito de Fenelon se comunicou e Kardec colocou várias comunicações de Fenelon dentro dos livros da doutrina espírita. Mais para frente, no século XIX, aparecem outros expoentes de filosofias
pessimistas. O Schopenhauer, ele falava que a vida oscilava entre o sofrimento e o tédio. E depois Nietzsche apareceu na segunda metade do século XIX, falando que viver é sofrer. Então, são visões bem pessimistas sobre o objetivo da existência. E nesse mesmo século apareceram, surgiram os socialistas utópicos. Eles queriam criar um modelo de sociedade muito igualitária, onde todos fossem atendidos em suas necessidades básicas, como um contraponto às filosofias de Schopenhauer, especialmente. E aí, no século XX, surgiu os anti-utópicos, com uma visão bastante pessimista da vida. Tem o Aldous Huxley, o George Orwell, com livros como 1984 e Um Mundo Feliz, onde mostram sistemas sociais totalitários, sistemas sociais bastante autoritários. E então essa era a visão do mundo, uma visão pessimista. E aqui eu gostaria de adicionar o surgimento no final do século, na década de 90, do século passado, da psicologia positiva, com uma visão bastante optimista, bastante positiva sobre a existência humana. E essa área do conhecimento tem contribuído muito no estudo do pessimismo e do otimismo, e tem desenvolvido técnicas, e uma delas vamos mencionar durante o transcurso desta noite. E aqui, nesta época, apareceu a doutrina espírita em França, 1857, um pouco na época de Schopenhauer e dos socialistas utópicos, com uma visão otimista, mas não extremista, otimista exagerada, nem uma visão pessimista. É um otimismo que vamos ver que tipo de otimismo nos ensina a doutrina espírita. E como na época de Kardec se tinham estas ideias pessimistas de Schopenhauer e também as ideias bastante otimistas dos socialistas utópicos, Kardec, quando estuda en el libro de los mediums, los sistemas que explican las comunicaciones de los espíritus con los encarnados, menciona dos sistemas, un de ellos, el sistema pesimista, y otro, el sistema optimista. Los pesimistas explicaban a comunicación de los espíritus de la siguiente forma: ellos entendían que ese proceso no ofrecía garantías bastantes, y asentaron de ver en todas las manifestaciones, en todas las comunicaciones, dos espíritus, únicamente una obra diabólica. Los pesimistas aceptaban que habían comunicaciones de los espíritus, por ende, que solo se comunicaban espíritus inferiores, espíritus poco evoluidos, en los términos que eran usuarios en la época, entidades diabólicas. Y de otro extremo estaba el sistema optimista, que consideraba lo siguiente: cuando las personas desencarnaban, morían, la alma se libertaba de la materia, y entonces ningún veo más le cubría cosa alguna, y debiendo, por tanto, esa alma, ese espíritu, poseer a ciencia y a sabiduría supremas. O sea, de ese punto de vista, cualquier uno de nosotros que mojese entrando en un mundo espiritual, seríamos sabios totalmente, conoceríamos todas, teníamos todo conocimiento y nos comunicaríamos pasando eso. Esa es una visión extremadamente optimista y real. Y Kardec está en un punto en medio, ni pesimista ni optimista, con relación a explicar cómo o quién eran los que se comunicaban. Y él también escribió un archivo en la revista Espírita de octubre de 1863 que se llama Benfeitores Anónimos. Él pegó dos archivos
de dos jornais de bastante circulação na época na França, que descrevían duas situações de benfeitores anônimos. E aí Kardec comentou fatos como os assim mais relatados, que vocês podem ler em detalhe quais foram esses, provam que a virtude não está inteiramente banida da terra, como julgam certos pessimistas. E ele se referia àqueles que seguían aquela idea de que a vida oscilaba entre o tédio e o sofrimento. Y continúa, sin duda, o mal ainda domina. Y eso para él, desde el punto de vista crítico, analítico, realista, él sabía que existía, que o mal ainda predominaba. Mas, cuando se procura na sombra, verifícase que sobre a erva dañina há más violetas, isto é, maior número de boas almas do que se espera. Então, aparentemente, parece que o mal domina, mas quando a gente começa a observar um pouco mais em profundidade, observa que há muitas coisas boas que estão acontecendo, muitas pessoas boas que estão fazendo coisas. E esta comunicação, esse mensagem que Kardec colocou aí, é muito importante para nós neste momento, porque há um ambiente de pessimismo na sociedade, porque a mídia só fala das coisas negativas que estão acontecendo no mundo. E em poucos lugares se fala de tanta coisa positiva, tantas pessoas que estão fazendo tantas coisas boas, e são essas violetas que estão lá, que nós precisamos ir procurando para termos uma visão mais otimista da existência. E André Luiz nos traz en esta obra psicografada por Chico Xavier de Missionarios da Luz sobre o exceso de otimismo que algunas pessoas, especialmente en este caso que él comenta de reuniones de desobsessão, o espírito instrutor, o espírito de Alexandre, ele fala para André Luiz: também observé o exagerado otimismo dos companheiros, referindo-se às pessoas que estavam aqui na Terra trabalhando nas reuniões de caráter desobsessivo. E diz, vendo que alguns deles, alguns dos encarnados, especialmente alguns médiuns, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Quem já teve experiência de casos de obsessão, pessoas que ficam com bastantes distúrbios psicológicos, emocionais, chegam em condições muito difíceis. E alguns desses médiuns que eles estavam acompanhando prometiam para as pessoas que eles iam sair curados. E isso é algo que uma expressão de exagerado otimismo, porque a desobsessão depende de muitos fatores. Depende da vontade da pessoa, depende do espírito obsessor, depende do trabalho que for feito, e depende de várias coisas, o tempo, não sabemos. Então, não podemos fazer esse tipo de promessas. É uma amostra de exagerado otimismo. E é tanto que a ciência chama esse otimismo exagerado o otimismo cego. Y en esta obra excelente que se llama Resiliencia, ainda no estuve procurando y no encontré en portugués, de dos médicos norteamericanos, o doctor Steven Sawick, él es psiquiatra, él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, los Estados Unidos, y el doctor Dennis Sharmy, él es o decano da Faculdade de Medicina en Monte Sinaí, en Nueva York. E eles têm estudado esta área da resiliência e otimismo e o pessimismo. E como resultado das pesquisas mostram que o otimismo cego não é difícil de observar como o otimismo excessivo ou irreal, que eles chamam de otimismo cego, pode ser prejudicial. E fazem ênfase, pode ser até perigoso para a pessoa.
tanto na parte da saúde física como na saúde emocional, a saúde psicológica. Por que acontece isso? Porque o otimismo excessivo ou real leva a subestimar o risco. A pessoa, frente às situações da vida, não avalia bem a dimensão e a magnitude do risco dessa situação. Porque também o otimismo excessivo superestima a habilidade da pessoa. A pessoa acha, acredita que tem o conhecimento, que tem a habilidade, que tem a técnica, que pode lidar com isso, que não precisa fazer nada. E por isso, o otimismo excessivo leva a uma preparação inadequada para enfrentar com sucesso essa situação ou essa contrariedade, essa adversidade da vida. Então, por isso, a conclusão do estudo deles é que o otimismo excessivo ou real pode ser prejudicial e até perigoso para a saúde da pessoa. Então, nós temos que ir entendendo, e com o que os espíritos mencionaram anteriormente, o otimismo tem um ponto meio. Então, entre o excesso ou a falta de otimismo. O excesso de otimismo pode ser uma ilusão, pode ser um ideal, um idealismo sobre alguma coisa, algo que você quer realizar, ou muitas vezes é uma manifestação de ingenuidade, porque não avalia os riscos, não subestima as habilidades que tem e não se prepara adequadamente para enfrentar essa situação. A falta de otimismo, no outro extremo, nos pode levar até o pessimismo, com várias consequências que vamos ver um pouco mais na frente. Pode levar a pessoa a um estado de cinismo, as pessoas cínicas, ou levar a pessoa a um estado total de indiferença. Então, o ponto 8 que a ciência nos mostra e que vamos ver, a doutrina espírita também reforça esse ponto do otimismo, é que nós deveríamos ser otimistas realistas, otimistas críticos e otimistas flexíveis. Realistas, porque temos que entender que é o que está acontecendo. Estamos no meio de uma pandemia. Temos que entender quais são as precauções que temos que ter, quais são os perigos. Isso é ser realista. Crítico, entender um monte de informações que vêm, muitas, é a cura contra o coronavírus, é isso, é uma erva, é uma solução. E muitas vezes são ilusões e jogam com a ingenuidade das pessoas. E temos que ser flexíveis, porque as coisas vão mudando, a ciência vai avançando. Então, o otimismo é realista, é crítico e é flexível. E isso é o que a ciência nos está mostrando, que esse é o melhor ponto da atitude otimista. E vamos ver que a doutrina espírita também chega na mesma conclusão. Então, aqui vem o aporte significativo da psicologia positiva. E a maior contribuição feita até agora é do professor Martin Seligman. Ele é PhD em psicologia, ele é professor e diretor do Centro de Psicologia Positiva da Universidade de Pensilvânia. E ele foi o iniciador dessa nova área do conhecimento que é a psicologia positiva. Leva mais de 30 anos estudando este tema e nesta obra magnífica que chama Aprenda a Ser Optimista, mostra os mecanismos pelos quais nossa mente, nosso comportamento pode ter um estilo otimista ou um estilo pessimista. E ele desenvolveu essa teoria do controle pessoal, que tem dois conceitos muito importantes. O primeiro é o desamparo aprendido e o segundo, o estilo explicativo. Vamos a ver o que é isso. O conceito de desamparo aprendido é o ato de renúncia
que a pessoa faz decorrente das crenças que tem sobre determinada situação pela qual está passando, que levam a pessoa a não fazer nada, porque acredita que nada do que se faça tem importância, que nada do que faça vai fazer diferença. Então, por exemplo, aquela ideia da Idade Média de que a Terra era um vale de lágrimas e que ainda muitas pessoas acreditam nisso. Se é um vale de lágrimas, se é só dor e sofrimento, então nada do que eu faça vai fazer a diferença. Então, vem a renúncia da pessoa a fazer algo baseado nessa crença. Então, o resultado disso é que a pessoa se sente desamparada e, pouco a pouco, não vai fazendo nada. E isso leva ao estilo explicativo. O estilo explicativo é o modo como a pessoa costuma explicar a si mesmo o porquê das coisas acontecerem como acontecem. Então, é a forma que, através das reflexões, através das crenças, explicamos a nós mesmos por que isso que aconteceu dessa forma. Então, esse é o estilo explicativo. E cada um de nós tem um estilo explicativo. Que pode ser pessimista ou pode ser otimista. E isso faz uma grande diferença na nossa existência. E tudo depende muito das nossas crenças. As nossas crenças é produto das reflexões, é produto da educação, é produto do estudo. Tudo isso vai influenciando como, o que nós acreditamos, e essas crenças vão a permitir que nós expliquemos para nós mesmos o porquê o que está acontecendo dessa forma. Então, podemos explicar que de uma forma pessimista ou uma forma otimista. Então, é importante o trabalho dos cuidadores. E esta é uma das conclusões mais importantes do trabalho do Martin Seligman. Ele disse, a forma como seu cuidador principal, ou seja, quando nós reencarnamos, estamos na fase da infância. Em geral, o cuidador principal é a mãe. Muitas vezes é o pai, ou muitas vezes os avós, e muitas vezes os cuidadores principais são os professores da primeira infância. A forma como esse cuidador falou do mundo com essa criança, ou com você, quando era pequeno, teve uma enorme influência no seu estilo explicativo. Então, nós como pais, e a doutrina espírita nos ensina, nós temos uma responsabilidade muito grande de orientar esses espíritos que estão nessa nova encarnação. Os professores têm uma responsabilidade muito grande, porque a forma que nós explicamos o que está acontecendo, isso vai criando as crenças, eles vão desenvolvendo essas ideias que têm uma enorme influência em como eles, essas crianças ou adolescentes, ou quando viram adolescentes ou adultos, vão explicar o mundo para eles mesmos. E se nós, como pais, temos um estilo explicativo pessimista, a tendência dos filhos é a ser pessimistas. Se temos um estilo explicativo optimista, nós vamos eles vão ter a tendência de um estilo explicativo também otimista. Então, o estilo explicativo tem 3 dimensões que vamos ver: o de permanência, o de abrangência e a da personalização. Vamos ver mais em detalhe o que significa cada coisa. Por exemplo, a dimensão da permanência. Se acontece um evento negativo e a pessoa acredita que as causas desse evento são permanentes, a visão ou a atitude que vai ter a pessoa é pessimista. Porém, se a pessoa acredita que as causas desse evento negativo são temporárias, a visão, a atitude vai ser otimista. Por exemplo, alguém que está tentando baixar o peso fala, as dietas nunca funcionam.
é uma visão negativa, pessimista, porque está falando que é algo permanente, nunca acontece. Qualquer dieta não vai servir. O otimista fala, as dietas não dão certo quando a gente come fora, porque o tempero é diferente, mais gordura, atribui que é algo temporário, que se não comesse fora, poderia atingir o seu objetivo. Outro exemplo, a pessoa fala, você sempre reclama. Então, não adianta, do que faça, sempre vai reclamar. O otimista fala, você reclama quando não arrumo, por exemplo, o quarto, quando não arrumo as coisas. É temporário, é em uma atividade específica. Outro exemplo, o pessimista fala, estou no fundo do poço, já está no fundo, não tem para onde mais ir, não tem como sair, é algo permanente. O otimista fala, estou exausto, estou muito cansado, vou descansar, vou fazer outra coisa e depois vou enfrentar essa situação. Então, veja a dimensão da permanência, como influencia o nosso estilo otimista ou pessimista. E o pessimista, que acredita que as causas dos eventos negativos são permanentes, entra em uma situação de desamparo, porque acredita que se nunca funciona, se está lá no fundo do poço, para que vai fazer algo que não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso, como mencionamos, é perigoso para o nosso equilíbrio e nossa saúde. A segunda dimensão é a abrangência. Por exemplo, um evento negativo atinge uma área específica da nossa vida e nós, o pessimista, acha, nossa, isso acabou com a minha existência. Então, algo específico acredita que afeta todas as suas áreas. O otimista pensa, bom, esse evento negativo atingiu uma área específica da minha vida, essa área, mas nas outras áreas, eu estou bem, tenho que trabalhar só nessa área. Por exemplo, em uma decisão injusta de um professor, o pessimista fala, todos os professores são injustos. O otimista fala, o professor João é injusto, específico, não generaliza. Outro exemplo, acontece algo negativo e a pessoa fala, vai atrapalhar tudo o que eu fizer. Então, generaliza, faz de um negócio específico algo universal. O otimista fala, frente a esse mesmo evento negativo, a vida não se resume a isso. Existem outras áreas em que eu estou bem e isso eu vou tentar resolver. E mais um exemplo, a pessoa fala frente a alguma desavença, algum problema com outras pessoas, fala, as mulheres ou os homens me odeiam. Generaliza todo o gênero. O otimista fala, a Maria ou o José me odeia. Só essa pessoa que eu acredito que me odeia. Não é todo mundo. Então, vejam, quando a pessoa acredita que a causa é universal, é generalizada, pues não vai ter motivação para fazer algo diferente porque pensa que não, ou acredita que não vai fazer diferença e novamente chega na situação de desamparo. E o terceiro elemento é a personalização. É quando a pessoa, frente a um evento negativo, acha que é pessoal, que é só o que acontece com ele. Essa é uma visão pessimista. Mas quando a pessoa, frente a um evento negativo, acredita que não é pessoal, que isso acontece com outras pessoas, acontece em diferentes lugares, isso não é pessoal e tem uma visão mais otimista. Exemplos. A pessoa pessimista fala, não sou bom, ou não sou boa em nada. Imagina, a pessoa deve ter coisas que faz bem, mas a pessoa acredita que não é boa em alguma área.
e generaliza. O outro, o otimista, fala: eles acham que não sou bom ou boa em literatura, mas sou bom em matemática, sou bom nos esportes, sou bom na música. Então, não generalize, não personalize esse evento. Outro exemplo, a pessoa fala: a culpa é minha. Pode ser, mas pode ser de muitas outras pessoas que contribuíram a esse evento negativo, mas a pessoa acha que só é ela. O otimista pode falar: foram as circunstâncias, depois de ter feito a avaliação, ver que ele não foi a causa, foram outros fatores externos, não foi nada pessoal. E um último exemplo, o pessimista fala: essas coisas negativas sempre acontecem comigo. E acha que sempre todo negativo é como se fosse um imã que está acontecendo com ele. Enquanto o otimista fala: essas coisas, sí, pueden acontecer eventos negativos, mas acontecen conmigo y con otras personas, con todo el mundo. Entonces, relativiza. Y eso permite tomar una actitud diferente. Cuando a pessoa acredita que é pessoal, que as causas são geradas por ela mesma e ela é a única causa, que acontece? Novamente, leva a pessoa a um estado de desamparo. Então, para resumir, eventos negativos, o pessimista os acredita que são permanentes, universais e pessoais. O otimista, os eventos negativos, acredita que são temporários, específicos e que não são pessoais. Assim é como he visto os eventos negativos. Os eventos positivos, os otimistas ven esses eventos positivos como permanentes, universais e pessoais. E os pessimistas acreditam que os eventos positivos são temporários, são específicos e não são pessoais. Então, um evento positivo, algo bom que aconteceu, o pessimista falou: ah, não, isso só acontece uma vez na minha vida. Isso foi a boa sorte. Eu não fui o que causou esse evento, foram outras pessoas. Essa é a visão do pessimista para os eventos positivos. Então, vejam, e qual é o grande problema do pessimismo? Que é uma das principais causas da depressão. E a depressão está aumentando muito no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que para 2030, e essa estimativa foi feita antes da pandemia, que até 2030 a depressão seria a maior doença do mundo. Agora, com a pandemia, eles vão revisar esse estimado porque provavelmente seja antes de 2030. Então, aqui vem uma ou outra das grandes contribuições da psicologia positiva. E esse foi um avanço crucial no campo da psicologia. A prevenção da depressão através de programas de otimismo adquirido. O Seligman fez essa tremenda contribuição que foi: olha, o otimismo pode ser aprendido. A pessoa pode ser pessimista, mas tem formas, tem técnicas para deixar de ser pessimista e virar otimista. E é o que chamam o otimismo adquirido e trabalha e está sendo utilizado em vários lugares do mundo como uma prevenção da depressão. Então, como funciona esse mecanismo? As pessoas, aqui, qualquer um de nós, frente às contrariedades, às adversidades, às dificuldades da vida que vão pressionando a cada um de nós e que nos obrigam a reflexão sobre por que está acontecendo essa adversidade comigo, quais são as causas e como nós fazemos essas reflexões através das nossas crenças. Por isso, vimos anteriormente, as crenças são fundamentais para enfrentar as contrariedades, as adversidades, as dificuldades que todos os que estamos encarnados, todos temos isso. A diferença está em como enfrentamos essas contrariedades e depende fundamentalmente das nossas crenças.
Dependendo da atitude que a gente tomar baseado nas nossas crenças frente às contrariedades, vamos ter as consequências. Se é crenças que nos levam a comportamentos, atitudes pesimistas, vamos a ir pouco a pouco nos isolando, nos afastando, ficando doentes. Se temos crenças que nos levam a um estilo otimista, vamos ter mais saúde, vamos ter mais atitudes positivas, vamos poder colaborar mais em resolver os problemas. Então, as crenças são fundamentais. E vamos, para este caso, pensar, bom, as crenças da pessoa são crenças que levam a atitudes pessimistas, a consequências de comportamentos pessimistas. O que fazer, nesse caso, para reverter esse quadro? E aqui é onde vem a grande contribuição da psicologia positiva. Eles encontraram que, através da contestação das nossas crenças, nós podemos virar o jogo do pessimismo para o otimismo. A contestação é esse questionamento sobre se essas crenças são verdadeiras, é o questionamento sobre a exatidão dessas crenças. Então, esse é uma técnica que pode ser desenvolvida. E tem várias maneiras de fazer a contestação, a argumentação das nossas crenças. Uma é quais são as evidências, quais são os fatos que mostram que essa crença é verdadeira. Por exemplo, em uns dos exemplos que mostramos anteriormente, eu não sou bom para nada. Quais são as evidências de que não sou bom? Ah, bom, eu não sou bom em matemática, mas eu sou bom no esporte, eu sou bom tocando violão, eu sou bom falando com as pessoas. Então, as evidências mostram que, olha, eu sou bom em muitas coisas. E isso me leva a modificar as crenças. Temos que sempre procurar os fatos que sustentam essa crença. Quais são as evidências? Quais são as alternativas? Se frente a uma contrariedade, só acreditamos que a causa é única. E vemos, e a vida nos mostra, quando acontece um evento, muitas vezes é a somatória de várias causas. Então, quais são as possíveis causas, as possíveis alternativas para explicar essa contrariedade? E aí vemos que, normalmente, a pessoa com a tendência pessimista escolhe a causa mais catastrófica e faz dessa causa a causa única. Então, temos que ver que outras alternativas podem explicar essa contrariedade. Outra forma de fazer a contestação é nos perguntar quais são as implicações. Pode ser que a crença seja verdadeira, que realmente para essa contrariedade essa seja a crença. Mas quais são as implicações disso em nossa vida? Qual é a probabilidade de que isso que nós pensamos, que acreditamos, realmente chegue a acontecer? Então, quais são essas implicações? E qual é a utilidade de eu continuar acreditando nessa crença? Em que isso me favorece para minha vida, para minha saúde, para um meu bom relacionamento com os outros seres humanos, com as outras espécies, na sociedade? Então, a contestação é a principal técnica desenvolvida do otimismo adquirido. E temos que ficar craques neste tipo de técnica para passar de muitas atitudes pessimistas que temos sobre a vida, sobre as diferentes situações, sobre as diferentes contrariedades, as adversidades que estamos vivenciando neste momento, e ir a través dessas perguntas. Quais são as evidências? Quais são as alternativas? Quais são as implicações? Qual é a utilidade de eu continuar acreditando nessa crença? E com isso, a psicologia tem demonstrado que a pessoa
puede pasar de un estilo explicativo pesimista para un estilo explicativo optimista. E as crenças, como vimos aqui, as crenças são fundamentais em todo esse processo do pessimismo ou do otimismo. E aqui vemos, por exemplo, o que o espírito instructor de André Luiz, en esa otra obra, Los Mensajeros, nos trae sobre ese tema. Dice, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. E veja, fala da fé religiosa, não fala da fé espírita, da fé católica, da fé muçulmana, não, da fé religiosa. Pode ser qualquer uma. Eles ensinam aos espíritos a necessidade que nós, encarnados, temos da fé religiosa, porque isso é parte das nossas crenças que nos vai permitir explicar o porquê as coisas acontecem da forma que acontecem. E aí ele continua. Eles têm essa campanha lá desde a espiritualidade. E com isso, ensinando essa necessidade da fé religiosa, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo. Por isso eles não estão promovendo só espiritismo, só catolicismo, só o islamismo, não. Qualquer religião é boa. Mas eles procuram criar um estado positivo de confiança nas pessoas, um estado de otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Então, são aquelas ideias que os espíritos mentores trazem, o nosso espírito guia, o anjo da guarda, como falam em outras filosofias, estão ali para nos ajudar, para nos intuir, para nos inspirar esses pensamentos positivos, otimistas, sadios, que nos vão permitir enfrentar essas dificuldades, essas contrariedades. E vem a contribuição também das ciências e das filosofias que preparam o campo do ponto de vista aqui material para que essas crenças sejam otimistas. E por isso começamos com a história, porque nós provavelmente já encarnamos em várias dessas épocas onde a filosofia otimista ou a filosofia pessimista estava dominando. E talvez trazemos ainda muitas dessas crenças pessimistas que adquirimos lá e agora precisamos, através do estudo da filosofia, através do estudo da ciência, das diferentes ciências, preparar o nosso campo mental para poder entender e reflexionar melhor sobre as adversidades e ter um estilo explicativo otimista sobre por que está acontecendo isso. E aí, o espírito de Joana de Ángeles, nessa obra excelente que se chama Otimismo, referindo-se especificamente à filosofia espírita, diz o seguinte: a filosofia espírita, e lembram, no livro dos Espíritos fala, livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, porque fala do porquê, por isso é filosofia. A filosofia espírita afirma a conduta otimista, ou seja, o comportamento otimista, como forma de lograr a excelência do bem e viver a paz. Olha o que a espiritualidade nos traz. Se a gente estudar melhor a filosofia, entender melhor esses conceitos que estão dentro da doutrina espírita e em muitas outras filosofias e religiões, se isso vira parte do nosso comportamento, da nossa conduta, vamos a conseguir viver bem e viver em paz, que é o que estamos trabalhando atualmente, criando as bases desse mundo de regeneração. E isso por que acontece? Porque a filosofia espírita nos explica que o mal é transitório. Lembra? Para os otimistas, as coisas são temporárias, transitórias. O mal é transitório e o mal é específico. Não é universal, não é generalizado para certas situações. Então, entendendo isso, que o mal é transitório,
que no algo permanente, nos da una visión optimista sobre la existencia. También nos explica y elimina das nossas crenças aquelas colocações fatalistas, as penas eternas, um lugar determinado lá na espiritualidade de sofrimento por toda a eternidade ou até certo período. Então, nos mostra que na espiritualidade as consequências vão depender dos nossos atos, mas vai ser temporário porque o progresso é inexorável. E também nos mostra a sobrevivência à morte através das comunicações dos espíritos. Nos mostra a função educadora da reencarnação. Não é uma punição, como em muitos círculos se entende. Eu acho que é um ponto, um entendimento não muito adequado da função, do objetivo da reencarnação. Nós viemos e cada encarnação temos a oportunidade de aprender, de nos educar, de sermos melhores, de termos mais conhecimento. A função é educadora, não é de punição, não é de um vale de lágrimas. Por isso, é uma doutrina que nos leva a uma conduta otimista. E também nos mostra a justiça divina, como trabalha, qual é o mecanismo da justiça divina, que aparentemente parece que é injusto, mas porque vemos só um pedacinho, quando vemos todo o tempo antes de encarnar, na encarnação, depois, vemos a sabedoria divina e a justiça, como é aplicada. Então, nós espíritas deveríamos ser otimistas, porque nos traz todos os argumentos para termos crenças que nos levem a um estilo explicativo otimista. Por isso, eu acredito firmemente nisso. Espírita deveria ser otimista. A través das leituras, das reflexões, ou se não, a través de estudos em grupo, e se não, existe ajuda profissional, psicólogos treinados nesta área que podem ajudar as pessoas a sair desses estilos explicativos pessimistas para estilos explicativos otimistas. E quais são as características mais relevantes dos otimistas? São proativos, são mais perseverantes, cuidam mais e melhor da sua saúde, se estressam muito menos, porque não lhe dão tanta relevância, não acham que todo é permanente, que é abrangente e é pessoal, então são menos estressados, são mais generosos, porque sabem da importância da generosidade, dormem melhor, perdoam mais facilmente e outra série de características das pessoas otimistas. E neste momento que estamos passando na humanidade, século XXI, ano 2020, precisamos, ou a sociedade, o mundo precisa muito de pessoas otimistas para enfrentar as adversidades que estão na sociedade e no ambiente. Os otimistas, eu me considero otimista, eu vejo que muitas vezes tenho falado isso, nós temos que ter uma dieta da mídia, porque a mídia em geral só mostra coisas negativas. Procurem se informar por outros canais, por outros meios, de tanta coisa boa que está acontecendo no mundo, tantas pessoas boas que estão fazendo tantas coisas boas, e isso vai permitir que as suas crenças vão se modificando e entendam que nós temos que ser mais otimistas para contribuir na construção desse mundo de regeneração. E neste momento é super importante que sejamos otimistas. Por quê? Pela situação que está, o pessimismo está aumentando no mundo. O número de pessoas com depressão está aumentando. O número de pessoas que chegam até o suicídio como consequência da depressão está aumentando no mundo. E o que é mais alarmante, em muitas pessoas jovens e adolescentes.
Então, é a nossa responsabilidade dar uma visão mais otimista da existência, do que está acontecendo, dar umas explicações diferentes sobre o que está acontecendo, para que as pessoas tenham outro ponto de vista e possam refletir sobre isso para tentar modificar suas crenças. E aqui trouxe um autor que eu admiro muito, porque é uma pessoa muito otimista. É o Thomas Friedman. Ele é jornalista de um dos jornais mais importantes do mundo, The New York Times. 3 veces ganador do prêmio Pulitzer, los mayores premios en jornalismo. Y en esta obra, publicada en 2016, se llama Obrigado pelo atraso, una guía optimista para sobrevivir en un mundo cada vez más veloz, dice lo siguiente: pensen en este libro como un guía de un optimista para tener suceso y adquirir mayor resistencia en esa era das acelerações. ¿Qué acelerações? Estamos viviendo una aceleración tecnológica. La tecnología va avanzando a una velocidad impresionante que muchas veces eso nos deja así como sin chão. Aceleração na questão da globalização em várias áreas das relações humanas, econômicas, sociais, políticas. E uma aceleração na questão das mudanças climáticas. Estamos no meio de todo isso que traz muitas adversidades, contrariedades, problemas, dificuldades, mas ele mostra nessa obra uma visão otimista. E ele é um otimista crítico, porque ele analisa a situação, não vê o mundo cor-de-rosa, avalia os problemas que temos. É crítico nesse sentido, mas muito realista do que está acontecendo. Quais são os principais problemas? Onde estão acontecendo? Quais são as causas? E tem a flexibilidade de encontrar ou de propor soluções. Neste, que certamente é um dos grandes momentos transformadores na história. Nós estamos no melhor momento da nossa jornada evolutiva, estamos no melhor momento para poder contribuir nesse processo de transformação da história do nosso planeta, nesse processo de construção do que a doutrina espírita nos ensina, de esse mundo de regeneração. Nós estamos nessa fase de transição e é a melhor oportunidade que nós temos, de todas as que já tivemos em nossas existências anteriores, para que com uma visão otimista, crítica, realista, flexível, possamos contribuir para melhorarmos a sociedade, melhorarmos as condições do meio ambiente. Deveríamos aproveitar isso e deveríamos passar essa visão para todas as pessoas que convivem conosco. E aí é a pergunta que eu queria fazer finalmente: o que eu vou fazer para ser mais otimista? Mas que tipo de otimista? Mais otimista que seja realista, que seja crítico e que seja flexível. O que eu vou fazer para ser mais otimista com essas características? E aí a doutrina espírita nos brinda muitos argumentos, a ciência, a psicologia, os ensinamentos das outras religiões. Cada um tem os argumentos para ser mais otimista, especialmente neste momento que estamos vivenciando. Então, para concluir, queria deixar um pensamento: que foi comprovado que as dificuldades se superam melhor com uma boa dose de otimismo. Espero que acreditem nisso. Mudem. Se tem essa visão pessimista, acreditem que você, independente das suas dificuldades, que todos temos, vai conseguir superar com uma boa dose de otimismo. Mas vai precisar, da sua parte, ações. Implementar esses conhecimentos no seu dia a dia. Muito obrigado pela atenção. Carlos,
Muito obrigado pelas suas reflexões na noite de hoje. Tenho certeza que elas foram muito importantes aí para impulsionar as pessoas nesse momento. E você falou uma coisa muito interessante mesmo, né? É fácil ser otimista com tudo funcionando muito bem. Talvez a gente não perceba os pessimistas nesse momento, né? Este momento de algumas dificuldades é que a gente realmente precisa se arrojar com mais coragem, sem perder o senso crítico, a flexibilidade, como você colocou, mas se arrojar de mais coragem e demonstrar esse otimismo, né? Eu acho que a oportunidade é mesmo muito valiosa para a gente conseguir colocar em perspectiva, e certamente essa fase de pandemia vai passar, como várias outras situações ao longo dessa nossa existência e de outras já passaram também, e a gente vai conseguir perceber como elas foram transitórias e não permanentes. Isso. Muito, muito obrigado pelas suas reflexões, muita gente aqui agradecendo no nosso chat, Marilda, Helena, Alci Tolentino, Adriano Mioto, um abraço para todos vocês, André, muito bom contar com vocês aqui. Então eu gostaria de convidar todos para a gente, mais uma vez, acalmar os nossos pensamentos e aproveitar de toda a atmosfera que foi construída ao longo da palestra desta noite, para reunirmos este pensamento e, sob o amparo e a proteção dos amigos e benfeitores espirituais, que nós possamos dirigir estes pensamentos positivos para todos aqueles que desencarnaram por conta desta pandemia do Covid e por todos aqueles que trabalham e precisam trabalhar em atividades essenciais, como os médicos e enfermeiros, que dedicam o seu tempo, a sua saúde, muitas vezes a privação da própria família, para tratar desta doença. Que nós possamos também, animados por essas palavras e reflexões, distribuirmos primeiramente para nós mesmos e para nossos familiares e no seio da comunidade em que vivemos, pílulas de otimismo para enfrentarmos todos os desafios que a vida nos coloca. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Que así sea. Maravilha, uma boa noite a todos. Lembro a todos que a nossa próxima palestra será no sábado, às 20 horas. A palestrante será nossa amiga querida Maria Cristina, um grande abraço para ela. Nos veremos no sábado. O tema que ela vai desenvolver, a ação dos espíritos protetores. Uma boa noite a todos, tenham todos um bom descanso. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Ok, buenas noches a todos. Hasta la próxima.